como governador de São Paulo, nessa última etapa do nosso mandato, adquirido em 2019 pelas urnas ao lado do João, eu tenho, enfim, reforçado algumas convicções, apesar das mudanças que o Covid proporcionou no mundo todo, do que é a boa gestão, a gestão eficiente e alguns valores que São Paulo carrega ao longo da sua história que estão fazendo a diferença nesse momento do Brasil. Falar de economia, no momento onde as coisas estão fora do lugar, é natural que a gente olhe para o futuro sem enxergar muito uma luz no fim do túnel. A instabilidade que a Covid gerou em todo o mundo, as mudanças de alguns conceitos do ponto de vista fiscal, que todos nós hoje estamos experimentando, e o Roberto Campos, na sua abertura, disse isso, faz com que muitas vezes a gente esqueça determinados princípios que nos nortearam e acha que nesse momento vale arriscar. São Paulo traz ao longo da sua história estabilidade, algum conservadorismo que deram certo no estado mais desenvolvido do Brasil. Eu comecei a minha vida pública muito jovem, ao lado de Mário Covas, e nesses 28 anos eu vi que a boa gestão, a gestão eficiente, o respeito às contas públicas, a efetividade de políticas públicas fazem a diferença num estado brasileiro. Mesmo que São Paulo não seja responsável pela macroeconomia, como aqui os que me antecederam fizeram questão de citar, São Paulo foi responsável, sim, por muitos dos avanços que o Brasil obteve nesses últimos anos. Então, minha primeira palavra aqui é de que, apesar do mundo hoje ser um pouco diferente do que era alguns anos atrás, vale a pena a gente reforçar algumas convicções. O respeito à democracia, que ontem foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal e pelos ministros que estão aqui presentes, e também respeito e responsabilidade fiscal. Na década de 90, o estado de São Paulo tinha 97% dos seus municípios com índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo. Quase 30 anos depois, 90% dos municípios de São Paulo têm o IDH alto ou muito alto. E isso não é lugar comum num país como o Brasil, que aumentou as suas desigualdades sociais, aumentou as suas diferenças regionais ao longo desse período. E eu acredito muito isso, a continuidade de boas políticas públicas, a continuidade de bons governos que souberam respeitar esses princípios da boa gestão. Quando nós assumimos ao lado do governador Dória em 2019, nós tínhamos um orçamento deficitário, o ministro Meirelles citou isso aqui no início da sua fala, e o que nos coube naquele momento foi colocar mãos à massa, fazer aquilo que o Brasil deixou um pouco de lado nos últimos anos, como uma reforma administrativa robusta, fechando estatais, reduzindo gastos públicos, mexendo eventualmente com direitos do funcionalismo, para que a gente pudesse voltar a ter um bom equilíbrio fiscal em São Paulo. Fizemos uma reforma da Previdência estadual, das mais amplas que o Brasil já viu, e isso deu resultado e estabilidade autorial nas nossas contas previdenciárias. Fizemos mudanças tributárias importantes no Estado que deram resultado. O fato é que de um orçamento em 2019 de 10 bilhões de reais de déficit, eu entrego agora para o meu sucessor, o governador eleito Tarcísio, mais de 31 bilhões de reais de investimentos. E para a gente ter uma comparação, o orçamento que está sendo discutido do governo federal nesse momento no Congresso Brasileiro prevê um orçamento de 21 bilhões de reais de investimentos. Ou seja, São Paulo investirá praticamente 50% a mais do que todo o conjunto do governo federal. E o que nos fez chegar até aqui? Esses princípios, presidente Temer, que lá em São Paulo a gente sempre acreditou, que não se pode gastar mais do que se arrecada, que se deve fazer revisão de gasto público diariamente para avaliar a efetividade desses investimentos. E isso tudo nos proporcionou, hoje, entregar um governo muito melhor do que aquele que nós recebemos, com investimentos recordes na educação. Aqui a Priscila do Todos pela Educação acompanhou o trabalho de São Paulo. São Paulo, nesses 3 anos, foi responsável pela abertura do maior número de vagas de escolas de tempo integral, maior do que o restante do Brasil. Investimentos na área da infraestrutura. Nós estamos, nesse momento, com a maior contratação da história de São Paulo,
O meu sucessor, o governador Tarcísio, vai entregar 40 quilômetros de metrô numa cidade que tem 100 quilômetros de metrô, portanto, ampliando em 40% a malha metroviária do Estado. Vai entregar mais de 11 mil quilômetros de estradas que estão sendo recuperadas hoje no interior de São Paulo. Vai entregar políticas ambientais fundamentais para a gente valorizar o meio ambiente. Aqui eu vejo o Bueno Neto e lembro do Rio Pinheiros, João, um rio que estava morto e que nós entregamos ele de vida novamente à cidade de São Paulo. E, portanto, políticas ambientais fundamentais, como a descarbonização, e São Paulo sairá na frente e já saiu do restante do Brasil, mudando a sua matriz energética na área de descarbonização, usando a biomassa e o biometano, que é a riqueza do interior de São Paulo, das nossas usinas produtoras de etanol, para que a gente possa efetivamente diminuir as emissões de poluentes nos próximos 50 anos. Fez políticas sociais importantes, já que nós temos uma dificuldade da desigualdade social no Brasil. São Paulo hoje tem o maior programa de apoio e assistência social da sua história, mostrando que não há contradição entre o apoio àqueles que precisam e a boa gestão fiscal de um Estado que respeita as contas, que respeita o equilíbrio fiscal, portanto, dando um bom exemplo para o Brasil. E eu não tenho dúvida que é fundamental, nesse momento do mundo onde as coisas parecem fora de lugar, onde a gente viu no ano de 2020 o Brasil, através da PEC da guerra, e tem aqui senadores e deputados, ter liberdade de gasto de mais de 700 bilhões de reais, onde a gente vê agora a discussão do novo governo, pedindo mais uma vez licença para gastar, e a gente sabe do momento que nós estamos vivendo, e talvez isso seja importante, mas tudo isso tem que estar combinado com algumas convicções que nos trouxeram até aqui. É fundamental nesse momento onde o Congresso discute para que o novo governo gaste e apoie a população mais carente, também uma proposta alternativa, talvez de diminuição de gastos públicos, de desmobilização de ativos, fechamento ou venda de alguma estatal, para a gente não perder esse fio condutor que trouxe o desenvolvimento de São Paulo e trouxe o desenvolvimento do Brasil. Não adianta o governo apenas bater na porta do Congresso, pedir licenças para ampliar suas despesas, se ao lado disso ele também não dá alguma alternativa para a busca de novas receitas ou para a redução de benefícios fiscais. Eu digo isso porque talvez isso seja fundamental para a discussão dos próximos anos. Como é que nós vamos voltar ao normal? Como é que a economia mundial se assenta e como é que o Brasil vai se sair diante de tudo isso? Eu não tenho dúvida que lá em São Paulo nós temos bons exemplos para dar, bons exemplos de boa política fiscal, de equilíbrio de contas e de efetividade de ação de políticas públicas. Por isso, eu fico feliz de, nos meus 48 anos de idade, suceder o João Dória e suceder grandes governadores que, como o João, passaram pelo Estado de São Paulo, mostrando claramente que a boa continuidade de políticas públicas possa ser talvez um fator fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Nós precisamos despersonalizar as ações no nosso país. Nós precisamos cada vez mais institucionalizá-las. Não pode ser o João, o Rodrigo, o Geraldo, o José ou o Covas. Nós precisamos de que as políticas institucionalizadas possam ser implementadas. Nós precisamos que o controle social, que é o melhor dos controles que nós podemos ter numa sociedade civilizada, possa valer para que quem vem pela frente possa fazer muito mais do que quem deixou e passou o bastão. É isso que eu espero que aconteça, seja no Brasil, com todas as instabilidades que a gente viveu nos últimos tempos. Eu não chamo isso nem de estabilidade, eu chamo isso de desarmonia entre os poderes, e as coisas parece que estão voltando ao devido lugar. E também espero que em São Paulo aconteça o mesmo. Nós vamos deixar a régua alta, ou o sarrafo alto, para o próximo governador. Desejando a ele muito sucesso, desejando a ele que ele possa fazer ainda muito mais do que os que passaram o fizeram. Porque eu não tenho dúvida que São Paulo é São Paulo pelo controle social e por esses valores e convicções que nos guiaram até aqui. Fico lá hoje em São Paulo coordenando uma transição com o governo eleito,
que eu espero e esperava que seja feito em nível nacional, passando todas as informações com toda a transparência, alertando dos riscos do início de mandato, para que São Paulo possa continuar dando esse bom exemplo para o Brasil. É assim que deve se comportar aqueles que militam na política como eu e outros que estão aqui, e é assim que a gente espera de um país civilizado, que respeita a democracia e o diálogo como valores fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico. Obrigado.